oração. Nessa oração vamos orar para o nosso irmão Carlinhos, que não está bem. A Edna pediu oração por ele. Deus bondoso, Deus querido, nós queremos te agradecer por poder ter o privilégio de estar logo cedo na tua casa, juntamente com esse grupo seleto, para mais uma vez aprendermos mais uma porção da tua palavra. Estamos gratos por esse momento. Apresentamos agora a vida do teu servo Carlinhos, que nos encontra bem, nós cremos no teu poder, somos com providência, repreenda toda enfermidade, traga saúde e cura na vida dele. Como a gente faz todo mundo também, apresentamos essa caixa. São o número de pessoas que temos orado para que se convertam. Sempre a nossa oração é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a essas vidas um testemunho de transformação. E através desse testemunho, essas vidas sejam salvas pela ação dinâmica do teu Santo Espírito. Oramos pela aula, que seja uma aula abençoada. Oramos também pelo culto à noite, que seja um culto marcado pela tua presença. Tudo isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós terminamos a nossa apostila de caráter cristão. Falamos à luz do título, do tema do caráter cristão. Falamos sobre vários assuntos, sobre disciplina, sobre santidade, falamos sobre propósito, falamos sobre mudança de hábitos. E hoje vamos sintetizar, fazer uma visão panorâmica e pensando um pouquinho tudo que a gente aprendeu e pensando especificamente em algo que eu vou trazer para vocês sobre reputação e caráter. Mas quando nós falamos sobre caráter cristão, nós vimos que caráter cristão, vimos que é a soma das qualidades de Cristo que devem fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E nós, como cristãos, somos servos de Jesus, por isso que nós temos esse título de cristão, devemos refletir essa imagem, essa postura, essa identidade de cristão. Citamos como um dos textos âncoras dessa matéria, Romanos 8:29, que fala que aqueles que antemão escolheu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus quer que cada um de nós seja uma espécie de réplica de Jesus, não no sentido de aspecto físico, porque a gente nem sabe como é que Jesus se parecia, mas na questão de caráter, de postura. É isso que Deus espera de nós. E gostaria que nós trabalhássemos aqui dois textos para falarmos sobre esse resumo, essa conclusão da nossa apostila. Mateus 5, 13 a 16, vai ler aí a Márcia Cristina. E Gálatas 5, 22 a 25, vai ler o Diácono Adeus. Gálatas 5, 22 a 25. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Achou, Márcia Cristina? Então lê para a gente. Vós sois o sal da terra, e o sal for seco, com que há de salgar, para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas no velador, e dá luz todos os que estão na casa. Assim
Gálatas 5, 22 a 25, e tentar entender qual é a comparação que existe entre esses dois textos. Gálatas 5, 22 a 25, com o diácono Adelson. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso. Lá em Mateus, Jesus fala: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aqui em Gálatas, Paulo fala: mas o fruto do Espírito é. Aí ele vai colocar em uma lista de 9 virtudes, certo? Existe alguma comparação entre esses dois textos? E se existe, qual é ou quais são as comparações? Gostaria de ouvir você. Nada a declarar? A Márcia pensou ainda e não quis falar. Fala, Márcia. É complicado, né? É complicado? Não, não é. Então não é complicado. Jesus, Nós que complicamos, né? ele deixa duas comparações, tanto do sol como da luz, mas muitas vezes, pastor, não é que a gente quer se esconder. Acho que as circunstâncias da vida, tu vê que a gente tem que as circunstâncias da vida, nos faz se esconder. Por mim, eu estou falando por mim, não por você não. Que nem a gente tem que sempre estar demonstrando Jesus na nossa vida, sempre tem que estar falando. Só que muitas vezes a gente desanima, pastor, você vê sincero, desanima, porque você fala, se esperneia e nada. Que nem o senhor falou que o irmão Carlinho está ruim. Não tem nada a ver, mas eu estou comparando. Por que será? Ontem ele fez um esforço pela idade dele, está naquele sol. Com certeza é a insolação que ele deve ter tido, entendeu? Pela idade dele. Então, assim, não é que, mas a gente tem que continuar, Jesus morreu para a gente. Mas é que eu vou fazer que nem aquele cara lá, assim, foi engolido pela baleia. Não dá vontade de ir, não, pastor, você bem sério. Não dá. Então, vontade de onde? De falar do amor de Deus, de estar exposta, de estar, porque tu faz, e sei lá, é uma coisa. Eu sei que o inimigo também põe isso na nossa mente: você está rimando contra a maré. Mas você precisa estar ali, você precisa se destacar, você precisa. Aí você busca quem precisa. Aí tu fala: mas será que tu está buscando com você por você? Será que tu está pondo Jesus na frente? Você está pedindo para ele para fazer aquilo? Aí tem muita coisa, pastor, se eu for ficar falando, eu tomar conta da aula toda. Sim, então, mas aí vamos tentar desmembrar isso aí, né? Que foi uma confusão. Então, vamos prestar atenção. Primeiro, o Carlinhos está assim porque foi fazer evangelismo. Ele não está assim porque foi fazer evangelismo. O sol estava demais. O sol foi demais. Bom, e se ele estivesse andando e fosse no mercado, fosse fazer uma visita, ele também estaria sujeito ao sol, certo? Então, vamos desmembrar isso aqui. Aí outra coisa, será que vale a pena? A gente fica desanimado porque a gente fala. Ontem nós falamos a respeito disso, né? Nós saímos aqui distribuindo folheto, né? Convidamos as pessoas, a maioria pegou, né? Mas alguns estão mal criados e tal. E aí a gente estava lá na praça fazendo culto ao ar livre. Não apareceu ninguém de fora. Aí às vezes bate aquele desânimo. Mas lembra que eu falei ontem? Eu falei: nosso papel não é converter ninguém. Nosso papel é pregar. Quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Certo? Apóstolo Paulo diz lá que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas depois ele fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? O nosso papel é só pregar. Porque no dia da prestação de contas, Senhor, ninguém me falou. Falou sim. Vocês lembram? Dia 28 de março, por volta ali das 15h40, teve um grupo que passou ali, tirou um folheto, foi fazer culto. Não tem desculpa. Certo? Então, a gente deveria ficar desanimado por não evangelizar, e não por evangelizar
circunstâncias. Você falou das circunstâncias, né? As circunstâncias acontecem. Agora, cabe a nós a reagir em relação a essas circunstâncias. A circunstância não vai lá e não coloca o revólver na tua cabeça e fala, faz. Não. A gente que reage. E nós temos essa tendência de sempre ir para o negativo, de achar empecilho, mas não de ver oportunidade, de correr. Para você ter uma ideia, o Japão, quando foi quase que praticamente dizimado depois daquelas 2 bombas, o Japão foi extinto. O Japão se reergueu em pouco tempo, se tornou uma grande potência. O japonês podia ficar lá, nós somos vítimas dos americanos, nós somos vítimas da radiação. Eles buscaram outras alternativas. É o que nós temos que fazer também. Então, se a gente quer crescer, quer mudar, as circunstâncias adversas estão aí, mas compete a nós reagir. Então, é muito melhor reagir de forma positiva do que de negativa. Eu falo sempre, não, você já tem. Eu não vou falar porque eles não vão me receber. Tu já sabe. Tu foi lá. Fala. Entrega. Pronto. Isso se tratando de evangelismo. Se tratando de vida, e aí o sal da terra que a gente falou, a luz do mundo. Eu sei que eu tenho que ser, mas é difícil. Se você sabe que tem que ser, tem que ser. Jesus não falou que ia ser fácil. Certo? E às vezes até as coisas fáceis a gente não valoriza. Nós temos que persistir, temos que fazer a nossa parte. O sal, você vê que ele fala assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala, se o sal for insípido, para que presta? Então, se o sal deixar de ser sal, imagine se o sal tivesse vida própria, ele ia falar assim, eu não vou entrar nessa comida não, porque as pessoas comem todo dia e não me elogiam, nem percebem que eu estou lá. O sal pensa assim? Não, mas ele faz diferença, certo? As pessoas às vezes não percebem que o sal está lá, mas se você não colocar sal, o que acontece? Opa, essa comida está sem sal. Você pode colocar qualquer tipo de tempero, está sem sal. A própria luz. A luz também, se tivesse vida própria, ia falar assim, eu não vou iluminar, não vou dar luz, porque ninguém percebe. Mas aí quando falta energia, falta luz. É assim. A luz é assim. O sal é assim, é a essência. E se tratando de caráter cristão, se nós somos filhos de Deus, temos que ser assim. Não importa o que os outros pensam, não importa a opinião deles. Não importa o que nós somos, a nossa essência. Certo? Vamos lá, continuando. Foi claro, Márcia? Sim. Então, você vê que nós temos tendência a desanimar. Nós temos tanta dificuldade a nos animar, né? Deveríamos ser mais animados. Sim. Mas tem coisas que a gente se anima para fazer quando a gente quer. Quando a gente quer trocar de carro, quando a gente quer trocar de casa, a gente pode se abrir, se priva de alguma coisa, né? E para Deus, e para a vida. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 6, não ajunteis para vós tesouros na terra, mas ajunteis para vós tesouros, o que é real, o que é vale. Jesus não está dizendo que você tem que negligenciar, deixar sua casa bagunça, não. Mas ele fala, ajuntar tesouro, para deixar guardado. Você tem que desfrutar do que Deus te dá. Mas se você tem que ajuntar alguma coisa, ajunta lá no céu. E sim, lá não vai perder. Mais alguém sobre esses 2 textos? Parece que não há ligação, né? Fala. Esse texto do sal da terra, da luz do mundo, o fruto do Espírito, ele acaba sendo um complemento. Não sei se o senhor vai abordar isso. Isso, vamos, vai lá. Acaba sendo um complemento daquilo que nós temos que preencher com aquilo que nós devemos ser. Assim como eu preciso ser sal, porque onde eu toco eu preciso transformar, e eu preciso ser luz, porque onde eu toco eu preciso iluminar, mas não está explicando como, né? Não está dando a fórmula está em Gálatas. Né? O que nós devemos fazer, o fruto do Espírito, como eu faço para saudar e como eu faço para iluminar. Aí vem o fruto do Espírito, eu preciso ter humildade, eu preciso ter paciência,
nos ensina o que fazer, nos ensina como agir, para que nós não fiquemos no escuro, né? Já que temos que iluminar, a gente precisa entender como fazer. E o fruto do Espírito é essa cartilha. Isso. Eu vou entrar lá, né? Eu vou colocar, né? I'm sorry. Não, tranquilo, é isso mesmo. O que eu produzo. Eu vou aqui desmistificar algumas coisas que eu já ouvi, que já vi, que já ouvi também sobre essa questão do fruto do Espírito, né? Mas, o sal, ele é sal. Você pode misturar o açúcar no sal e ele vai deixar de ser sal? Não. Você pode pegar a lâmpada e colocar no meio da escuridão, ela vai deixar de ser luz? Precisa, cara. E é justamente nessas circunstâncias adversas onde a luz prevalece. Se está claro, você coloca a luz, olha lá, mas não faz tanto impacto, certo? Causa impacto realmente quando está escuro. Quer ver? Só um exercício. É que hoje está claro. Sentiu diferença? Teve, né? Pouquíssima. Por quê? Além de estar um dia claro, nós temos outras luzes acesas, né? Mas olha, faz diferença. Quando acende, opa, estou aqui. E é justamente isso. A luz e o sal faz diferença justamente nas dificuldades. E o cristão também. É nessa hora de dificuldade que ele tem que mostrar que é diferente, que faz diferença. Porque aqui na igreja é fácil, né? Ser crente aqui, cantando glória a Deus, mas lá no dia a dia. À luz disso, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre reputação e caráter? Tem diferença ou não tem? O que vocês acham? Para mim, pastor, reputação, para mim, talvez eu não seja uma pessoa mais específica para tentar explicar, mas para mim, reputação é resultado de um caráter formado. Para mim, eu tenho uma reputação, por quê? Porque eu tenho um caráter, a minha visão. Se eu não tenho caráter, eu não tenho reputação. Para mim. Joia. Bem colocado. Mais alguém? Vamos lá, gente. Estou aqui propondo o seguinte: reputação é o que as pessoas pensam sobre nós, o que as pessoas pensam que somos. Caráter é o que realmente nós somos quando ninguém está por perto, quando ninguém está vendo. E aí fica aquela questão: poxa, então eu não tenho que me preocupar com a minha reputação, que o que os outros pensam a meu respeito é problema deles. Isso é uma verdade, mas não é verdade absoluta. E aí entra no que o Bonifácio falou, porque a reputação que eu tenho é resultado do meu caráter. E as pessoas vão olhar para mim, né? Agora já tem outros também que combinam todo mundo, né? Vê que aquele cara, já prestou atenção? Vamos lá. O cara certinho na escola. Todo mundo deveria ser certinho, mas ele certinho na escola, ele ganha alguns apelidos, que não são apelidos bons, né? É o nerd, né? Ainda tem outros aí que até não vale nem a pena falar, né? É o nerd, é o puxa-saco da professora, né? Mas, não deveria ter sido todo mundo certinho? Então, tem algumas pessoas que falam: camarada, estuda isso, que bom, principalmente os professores, né? Mas os outros, já sabe, certinho, né? E isso até motivo hoje de bullying, né? Então, eu preciso me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito? Sim e não. Eu preciso me preocupar no sentido, qual a imagem que eu estou passando para as pessoas? Eu preciso me preocupar. Agora também não posso moldar a minha vida pela opinião
Então imagine que você é um camarada desleixado, desorganizado, mas quando está perto dos outros você vai lá, você fala, oh, isso aqui é uma bênção, né? Aí tem aquele ditado, né? Quem te conhece que te come, né? Vai ver no dia a dia. Então são coisas que a gente precisa pensar. Então veja que quando eu faço alguma coisa simplesmente para agradar ou para chamar atenção, isso não é resultado do que eu sou. Agora, se eu sou, eu não preciso me esforçar para agradar, faz parte. Então imagine, você é um camarada todo desleixado, e vai alguém te visitar, aí você corre, arruma a casa, deixa tudo bonitinho para agradar as pessoas, né? Então você fez aquele esforço. Agora, se você já é uma pessoa organizada, qualquer pessoa vai te visitar, tudo bem, você não precisa correr, mascarar, porque você já é assim. Então, aí o Bonifácio falou, né? Então eu preciso forjar o meu caráter, para que a minha reputação seja realmente verídica e condizente com aquilo que eu sou, e não apenas com o que as pessoas pensam a respeito de mim. Não sei se eu fui claro. Quer complementar, pastor? Não. Então, nosso objetivo aqui é entender que o caráter cristão não é sobre seguir regras, mas sobre ter a natureza de Jesus formada em nós. Então, quando as pessoas vivem seguindo regras, e que faz parte da vida, a gente precisa, então isso está demonstrando que realmente não é o padrão de vida dela. Porque se for o padrão de vida dela, aquilo não é regra, é algo comum, faz parte. Da mesma forma, o sal, né? Voltando o sal e a luz, né? O sal não fala, opa, agora vai ter comida e eu vou me vestir de sal para colocar na comida para salgar. É assim? Não, ele já é sal. A luz está escura, eu vou me vestir de luz para brilhar. É assim? Não, já faz parte, é característica da luz, é característica do sal. Aí a gente vai entrar depois no fruto do Espírito, né? Que é o fundamento do nosso caráter. O nosso caráter começa a ser fundado, caráter cristão, tá? Não o nosso caráter individual, porque nós já começamos isso a partir de que nós nascemos. Mas o nosso caráter cristão começa a ser formado a partir do novo nascimento. Assim, quando uma criança nasce e vai desenvolvendo o seu caráter, quando nós nascemos de novo na fé, vamos desenvolvendo o nosso novo caráter. Olha o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Lê para a gente, Alexandre. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram e tudo Ó, assim, quem está em Cristo? Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja problemática, né? Nessa segunda carta, ele diz, não, se você está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Você agora vai adquirir novos hábitos, novos pensamentos, novos propósitos. Aquilo que fez parte da sua vida está lá enraizado. Você não tem como modificar, certo? De anular. Mas você agora vai mudar a postura. Vai mudar a maneira de agir, de reagir. E formar agora esse novo caráter, esse caráter do novo homem, do homem espiritual. E aí, então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, a raiz e fruto. Pensar um pouquinho, raiz e fruto. Pense lá no abacate. Quando você come abacate, você nem pensa na raiz do abacateiro, você pensa no fruto do abacate, certo? Então ninguém consegue produzir bom fruto com uma raiz ruim. O caráter cristão começa com a regeneração. Então, se a raiz do abacate está deficitária do abacateiro, ele vai produzir um bom abacate. Produzir abacate de uma qualidade, se produzir, mas começa lá na raiz, certo? E aí também entra o papel do Espírito Santo na nossa vida. O caráter nosso não é fruto do nosso esforço humano. Não é apenas a nossa força de vontade.
fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. E ele fala que é o fruto, mas faz uma lista de 9 virtudes. Alguém já ouviu alguma coisa sobre isso? Ou foi só eu que ouvi? Hã? Os gominhos? Isso. Quando a gente pensa em gomo, o que a gente pensa? Numa pocã, uma tangerina, né? Aí você fala, não, é o fruto por quê? Porque são 9 virtudes, são 9 gomos, mas é uma fruta só. E se eu disser para você que não era essa a intenção de Paulo quando escreveu isso? Isso não é a melhor maneira de explicar isso. Se vocês pegarem Gálatas 5, vamos lá, Gálatas 5. Vamos entender isso para a gente entender melhor a questão de caráter também. Paulo começa dizendo sobre a liberdade cristã, foi sobre a liberdade que Cristo nos libertou. E aí, presta atenção no que ele diz no versículo 16. Ele começa a trabalhar isso aqui no versículo 16, né? A partir de 16. Alguém ajuda a irmão Augusto, irmão Danisa? Enquanto vocês estão encontrando, vamos distribuir as nossas balas, tirar
carne e espírito. E o que é isso, carne e espírito? Não é carne e corpo. Ele não está falando do Espírito Santo. Paulo está falando da carne, a natureza pecaminosa. Espírito, o homem espiritual, o novo homem que nasceu. Certo? Então ele fala que existe esse conflito. Então Paulo está usando aqui o que a gente chama em figura de linguagem de antítese. Está fazendo um contraste entre a natureza pecaminosa e a nossa nova natureza, a natureza espiritual. Versículo 17. Aí ele fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ele não está dizendo do Espírito Santo, meu Espírito, minha nova natureza, que o Espírito Santo habita, tá, gente? Eu tenho que entender isso, fazer essa diferença entre o Espírito Santo e o meu Espírito. O Espírito Santo habita no meu Espírito, tá? Aí agora ele vê, presta atenção no que ele diz no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Veja, ele começa no 16, as obras da carne. Aí ele chega no 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O versículo 22 ele fala, mas o fruto do Espírito é. E o versículo 19, as obras da carne são manifestas. Veja se eu inverter, presta atenção se vai dar sentido. Olha lá. Mas o fruto da carne são manifestos, imoralidade, tal. E aí eu chego no 22. Mas as obras do Espírito são amor, alegria. Faz sentido? Ou não faz? Faz sentido? Eu poderia muito bem falar, olha, o fruto da carne é e as obras do Espírito. Porque na realidade Paulo está dizendo aqui sobre produção. Ele está escrevendo para uma igreja, para uma cidade que conhecia muito bem o que é a questão de produção. Ele está dizendo, olha, o fruto da carne, ou seja, a natureza pecaminosa, produz isso. O fruto do Espírito, a natureza, a nova natureza, lá de Coríntios, quem está escrito nova criatura, produz isso. É produto. Você vê que eu uso a expressão fruto não apenas para uma fruta, mas para o dia a dia. Eu comprei um apartamento novo, eu comprei um carro novo. Isso é fruto do meu trabalho. Aí eu falo, o gomo do meu trabalho é o carro, é a casa. Não é isso. Aqui não tem nada a ver com o gomo pensando no fruto, aquela fruta lá pocando. Até mesmo porque, vamos prestar atenção, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade. Amor é a mesma coisa que alegria? Alegria é a mesma coisa que paciência? É a mesma coisa que amabilidade? Aí você pega uma pocã, é um fruto que tem vários gomos, né? Aí você pega um gomo de uma pocã, você chupa, tem um gosto. O outro gomo vai ter outro gosto? Não é o gosto. Então não é isso que Paulo está dizendo. Não é um fruto com vários gomos. Não. Paulo está dizendo que existe algo que é produzido na nossa vida. Quando a natureza pecaminosa domina, qual é o produto disso? É o que a Márcia falou também, né? É ira, discórdia, imoralidade sexual. Quando eu permito que a minha nova natureza, o homem espiritual, domine, qual o fruto? Qual a produção? Amor, longanimidade, bondade, mansidão. É isso que Paulo está dizendo. O que o Espírito produz, o que é a nossa nova natureza, o que a carne produz, que é a natureza pecaminosa. Então, esse Espírito aqui não é o Espírito Santo. Minha vida. Agora, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo habita em nós, que vai nos dar capacidade e poder para produzir isso e desenvolver isso, que já está dentro de nós. Porque se fosse o Espírito Santo, gente, presta
atenção. Quantas pessoas aí. Vamos lá. Quem não tem Jesus tem o Espírito Santo? Tem ou não tem? Não tem, né? O Espírito Santo veio habitar naquele que se converteu. Mas quantas pessoas aí têm amabilidade, que não são crentes? Quantas pessoas têm alegria, têm paz, têm domínio próprio? Então, isso aqui não é o Espírito Santo, é o Espírito que tem isso. Então, isso sempre existiu no ser humano. Agora, quando eu permito que o Espírito Santo habite na minha vida e que eu entendo que eu sou uma nova criatura, eu não vou deixar que o ódio, que a paixão sexual, que a lascívia, que a gritaria, que os ciúmes, que a inveja domine minha vida e tracem a minha conduta. Não. Eu vou permitir, ao contrário, que venha a doçura, a amabilidade, o amor, a paz, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, domine a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. E isso é que? Caráter. O caráter cristão. E se eu estou permitindo isso se desenvolver, aflorar, a minha reputação vai melhorar também. Deu para entender o que eu quero mostrar para vocês? Por isso que eu queria desmistificar isso. Porque está colhendo a maior que é o Espírito Santo. Não tem nada a ver. É um fruto com 9 gomos. Não é isso que Paulo queria dizer. É o que o cristão vai produzir. Se ele é filho de Deus, ele vai produzir características de filho de Deus. Aí voltando para o abacate, certo? E para o abacateiro. Você olha para o abacateiro e você não vai lá, plantei o abacateiro. Ou daqui a pouco vai começar a produzir, você vai lá, não tem abacate, é manga. Acontece isso? Não, porque o abacateiro só vai produzir abacate. Se produzir manga, você não plantou abacateiro, você plantou um pé de manga, uma mangueira, porque faz parte dele. É isso que Deus espera, pensando no sal, pensando na luz, pensando nisso. Quando olha para você, é o filho de Deus. Você tem que produzir características de filho de Deus e não do filho do mundo. Quando você olha para abacate, é abacate, certo? Você não vai pegar, descascar abacate, tem vários gomos aqui, hoje o pior, não é isso, é diferente. Porque é a essência, é aquilo, só produz aquilo. Se eu chegasse aqui para vocês com 2 pocãs lindas aqui de longe, uma de plástico, mas toda produzida, e outra pocã mesmo natural, de longe vocês vão perceber, não, são parecidas, não são? Mas você conseguiria chupar uma pocã de plástico? Artificial não. Nem vai sentir o sabor, você pode sentir o cheiro, nem cheiro de pocã vai ter, vai ter outra coisa, né? Agora a pocã você vai descascar e vai chupar. Reputação é isso, o que as pessoas veem em mim. O caráter é o que realmente eu sou, certo? Mas ambas têm uma imagem, tanto a fruta natural como a fruta artificial tem uma imagem. E eu também preciso produzir essa imagem, o meu caráter e a minha reputação. Mas o peso está no meu caráter. Certo? É isso que Deus espera de nós. Ser cristão tem um fruto verdadeiro, natural, não artificial. Eu sou bonito, as pessoas olham para mim, olha como ele é crente, mas vai ver no dia a dia, não é artificial. Aqui é natural. Algo para a gente pensar. E toda essa apostila nós trabalhamos para chegar a isso. Fala, amor e amabilidade? Está dizendo isso na tua apostila? Na tua Bíblia? Isso. Na minha também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade. E aí, qual a diferença? Algumas versões, qual é o substantivo usado para amabilidade? Não é amor, alegria, paz, benignidade, bondade e fidelidade. Benignidade, né? É isso. O meu nem amor tem. Tem caridade, né? Caridade Isso.
o amor. Se você não tem amor próprio nem amor pelos outros, dificilmente você vai ter amabilidade, você vai produzir a benignidade, a bondade. Se você é uma pessoa boa, com bondade, geralmente você vai agir com benignidade na casa das pessoas. Mas se você é uma pessoa má, você não vai ter amabilidade, certo? Pense um pouquinho a diferença de uma pessoa má para amabilidade, uma pessoa amável. É essa a ideia aqui. Então, tudo isso aqui é aquilo que eu produzo. O meu caráter vai determinar o estilo de vida que eu sou e que eu produzo. E nós temos aqui as marcas de um caráter transformado. E eu gostaria de trabalhar aqui nessa questão de 3 pilares fundamentais nessa marca desse caráter transformado. Eu era assim, lembra que a Efésios fala que nós somos transformados. Eu era filho da ira, afastado de Deus, morto no delito, mas agora eu sou ressuscitado por Cristo, eu sou cidadão do céu, estou assentado nas posições celestiais. E algumas marcas são importantes. A primeira eu colocaria como integridade, sim sendo sim e o não sendo não. A ideia aqui é que você precisa ser confiável nos seus negócios, palavras e relacionamento. Lembra que Jesus falou assim, sim ou não? Tá? Não é você ter 2 termos, falar uma coisa e praticar outra. Essa é a ideia. A sua palavra deve ser a mesma que as suas atitudes. As suas atitudes devem ser a mesma de acordo com as suas palavras. O que foge disso é hipocrisia. E Jesus falava muito dos escribas e fariseus, que tinha aquela aparência de santidade, mas no fundo não tinha nada daquilo, estava apenas polido. Jesus chamava eles de sepulcro cagado. Passa o carro por fora, está bonito, mas o que tem dentro? Uma podridão, carniça. Isso tem a ver com o que a gente chama de sinceridade. Você sabe de onde veio esse termo sinceridade? Significa sem cera. Um tempo atrás as pessoas iam vender algum produto no mercado, então elas passavam uma espécie de cera para cobrir as imperfeições. Sinceridade é alguém sincero. Não precisa cobrir imperfeição nenhuma, está lá. É aquilo que é. É isso que o Senhor espera de nós. Não a gente mostrar aquilo que não somos, mas mostrar o que nós realmente somos. Aí volta lá para o começo do salmo. O sal não passa uma cera lá, não, aqui eu sou sal. A luz não passa uma cera, agora somos não, essência. E quando você desenvolve essa sinceridade de ser autêntico, a integridade, a honestidade faz parte em tudo da nossa vida. Ser íntegro no seu comportamento, no seu caráter, nas coisas, como um bom funcionário, como um bom aluno, não é apenas como um bom crente, né? Mas lá fora é diferente. Ser honesto nas suas transações, não enganar ninguém. Quando a gente lê Salmo 24, Salmo 15, Paulo, o autor do Salmo, vai falar sobre o verdadeiro cidadão do céu. Honestidade, sinceridade, integridade. O outro pilar, além do pilar da honestidade e integridade, eu queria colocar o pilar da humildade e serviço. Jesus lavou os pés dos discípulos, no último momento com eles, da ceia, antes de ser traído. O caráter cristão foge da soberba e busca o bem do próximo. Jesus podia dizer, olha, eu sou o chefe de vocês têm que lavar meus pés, mas ele disse, olha, eu sou o mestre, e como mestre eu vou dar um exemplo. Lavar os pés. Lavar os pés naquela época, gente, quem fazia isso era um escravo. Ou se a família não tivesse escravo, nem os filhos. Era sinal de humildade. E ao mesmo tempo de reconhecimento para outra pessoa. Estou reconhecendo você como uma pessoa que é bem-vinda, deixa eu lavar os seus pés. Porque naquele tempo não tinha estrada assim, né? Poeira. As pessoas chegavam na casa e o chão era batido. Então, um sinal de hospitalidade era você chegar, a pessoa chegou, vem cá, tira esse no calçado, deixa eu lavar os seus pés e secar, entra
mostrando hospitalidade com vocês. E eu mostro minha humildade, vocês também devem fazer o mesmo. E isso é serviço, nós estamos aqui para servir. Porque tem crente que acha que é a quarta pessoa da Trindade, né? Se eu que eu mando, não faço o que eu faço. Nós estamos aqui para servir. Jesus deu uma lição lá em Marcos 10, 35 a 45 para os discípulos. Ele fala assim: olha, no meu reino não tem isso que é o maior ou menor. Porque o maior é aquele que serve. Certo? O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. E é isso mesmo. E domínio próprio, gente. É a capacidade de governar as nossas próprias emoções, as reações, os nossos desejos e temperamentos, mas tudo sob a orientação de Deus. Porque tem momentos, tem hora que dá vontade de você pegar o camarada pelo colarinho, né? E dizer assim, ó, encosta aí e fala: Senhor, me dá 5 minutinhos só. Deixa eu tirar aqui a minha vestimenta de crente, só 5 minutinhos. Vou deixar de ser crente por 5 minutos. Mas já pensou se nesses 5 minutos aí o que acontece? Se você conseguisse deixar de ser crente, isso é uma ilustração, você não consegue. Mas se você conseguisse deixar de ser crente por 5 minutos, se Jesus volta nesses 5 minutos. Isso é só uma ilustração, porque não existe isso, né? Mas já pensou? Aí o que eu estou fazendo? Senhor, ó, agora não é o fruto do Espírito, tá? Agora é a obra da carne. Vem cá, seu picareta. Assim. O sal também. Ó, vou deixar de 5 minutos de ser sal. Lembra? Estamos contando. Vou deixar 5 minutos de ser luz. Assim, silêncio. Então é essa ideia aqui de domínio próprio. Eu tenho a capacidade de se dominar. Porque o homem sábio, a pessoa serena, consegue dominar suas próprias emoções. Se não é escravo, é refém das suas emoções. Perde o controle. Respira, conta até 10. Fala com Deus. Eu tinha um aluno que tudo assim, pastor, só o sangue, né? Só o sangue. Só o sangue de Jesus para nos dar força para lidar com essa situação. Tem momentos que é difícil, né? Mas é. E aí, gente, tudo isso é para mostrar o nosso testemunho no mundo. Ser sal e ser luz. É o impacto social que a gente vai causar com a nossa vida. Lembra? Eu falei que a nossa vida não é o que eu faço, mas aquilo que eu faço tem que ser reflexo daquilo que eu sou. No século XVI para o século XVII teve um grupo que foi chamado de os puritanos. Eles queriam ter uma igreja pura, por isso que ganhou o nome de puritanos. E eles tinham uma frase que era assim: o que tu és troveja tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. A ideia é essa, gente. A minha vida fala mais alto, as minhas atitudes. Alguém disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nossa vida. Um caráter cristão é a nossa maior ferramenta de evangelismo. Porque imagina eu estou distribuindo folheto lá, falando de Jesus, né? Para as pessoas, Jesus te ama, você está na igreja, você vai ser bem recebido. Aí passa o seu vizinho, olha o picareta aí, trambiqueiro, falando de amor, falando de Jesus. Como é que os seus vizinhos se enxergam? Como é que o seu companheiro de trabalho se enxerga? O seu amigo da escola se enxerga? É o testemunho que tem que estar atrelado com o meu caráter. Nós estamos vivendo nisso, gente. Temos que resistir à corrupção, que a corrupção está aí. Gente, de certa forma, incentivada a fazer o que é errado. Gente, quando eu comprei uma casa aqui na Zona Noroeste, eu queria legalizar a situação. Chamei o fiscal veio lá, não, está tanto imbecil, tal. Olha, mas olha, tu me dá
uma dor de cabeça para acertar a situação. Gastei muito mais tempo. Tem que fazer a coisa certa. Isso. Como o sal evita a putrefação, o caráter do crente deve confrontar a injustiça e a imoralidade do ambiente ao redor. Não com palavras de condenação, mas por um estilo de vida santa. Alguns lugares, antigamente as pessoas não tinham geladeira, né? Como é que eles conservavam a carne? Colocavam no sal, né? Ou ainda naquela lata de banho, né? Eu lembro que quando eu ia para o norte, quando eu era pequeno, eu falava, mãe, eu quero carne de lata. Eles deixavam lá. O sal, para combater a putrefação. Nós também, nós somos sal da terra. Não se deixar ser influenciado por esse mundo, com os valores distorcidos. Fazer diferença onde está. Então eu gostaria de deixar aqui um exercício para vocês, dia a dia. Reflitam sobre essas 9 virtudes aqui do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Reflitam e tente descobrir qual é a área que você precisa melhorar. Se é o amor, se é a alegria, se é a paz, se é a benignidade, se é a bondade, se é a mansidão, se é o domínio próprio. Reflita. E se quiserem compartilhar a próxima aula, mas coloque lá. O que eu posso fazer para melhorar? Não é um dia de avanço, é um dia de tiro do sério. Todo dia eu tenho que encontrar para arrumar um quarto, eu tenho que pegar essa menina e dar uma coça nela. Misericórdia, eu faço. Vai ser minha primeira coça. Isso. Meu Deus, a minha mãe já vai cobrar de novo, o que eu preciso fazer? Sim, eu no quarto. Eu preciso ter disciplina para arrumar um quarto, aquela coisa toda, né? Sim, são coisas que a gente precisa aprender. Né? Maurício, Maria José pegando no meu pé, minha mãe pegando no meu pé, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou reagir? Então, reflita sobre isso. Como é que eu preciso melhorar sobre isso, né? Tá certo? E a gente termina aqui, mas sempre já foi. Mas tudo que nós